então é reproduzido um trecho de áudio que o tribunal já havia tocado anteriormente. Nesse caso, a gente ouve a Amber dizendo: diga ao mundo, eu, Johnny Depp, um homem branco, sou vítima de violência doméstica. Oi pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais uma atração do Gustavo Report, na verdade na saga Johnny Depp versus Amber Heard. É interessante porque quando eu comecei esse caso, por causa de muitos pedidos, eu comecei porque realmente eu queria agradar todo mundo que estava me pedindo aqui, por carinho mesmo, porque como eu não tinha nenhum envolvimento com nenhum dos atores, eu não tinha nenhuma motivação ou interesse pessoal que me fizesse ser atraído por esse caso. Mas eu entrei nessa história e eu prometi que faria essa primeira parte do julgamento, que foi na época quando os pedidos se acumularam aqui no canal, o julgamento havia entrado em pausa, e então eu falei nos vídeos anteriores que dependendo de como seria o andamento dos episódios, eu retornaria para continuar a cobertura. E os episódios acabaram de sair e vocês estão gostando muito, então eu vou dar continuidade e vou cobrir todo o restante do julgamento. E as audiências retornaram agora no dia 16 de maio. Então já se passaram uma semana, quando eu estou gravando esse vídeo agora no domingo, a última audiência foi na quinta-feira. Então essa semana agora, se você estiver assistindo esse vídeo, você deve estar assistindo na última semana do julgamento. Não significa que o júri vai tomar uma decisão de um dia para o outro, ainda pode se passar alguns dias, mas nós vamos conversar mais sobre isso depois. Então, esse vídeo aqui já está cobrindo o retorno do julgamento, ok? Se você quiser se encontrar nas 4 partes anteriores que cobrem toda a primeira fase, onde o Johnny Depp dá seu depoimento, a Amber também, você pode encontrar aqui na playlist, tem um link, os links estão fixados aqui no primeiro comentário, tem uma série de links para as minisséries aqui no canal, então você consegue encontrar lá playlist de saga Johnny Depp vs Amber Heard. Então você vai encontrar por lá, se você quiser conferir as partes anteriores. Já quero aproveitar e agradecer as pessoas que estão contribuindo através do Valeu Demais, um mecanismo aqui do YouTube. Eu agradeço muito a Tatiane Pinheiro, a Ângela Carmen Mender, muito carinhosa, a Bernadette Decógenes, é um sobrenome chique, me perdoe se eu não falei corretamente, a Carla Moraes, a Cleisiane Silva, a Margarete Ritzer, a Maria das Dores, também a Mariana Fleming, que fez transferência pelo Pix, a Edna Dário Gomes, que fez transferência pelo Pix. E agradeço a vocês que estão contribuindo, agradeço as pessoas que estão chegando agora no canal, você que está me conhecendo através dessa saga. Esse julgamento é uma ótima oportunidade para que a gente se conheça e comece a interagir. E se você é novo aqui no canal, lembre-se que tem muitas outras atrações aqui. Todas as atrações são preparadas com muito carinho. Se você realmente se surpreendeu com a quantidade de detalhes que tem nesses episódios, da cobertura que eu estou fazendo sobre o julgamento, saiba que todos os outros casos eu sigo o mesmo padrão de qualidade de informação. Eu procuro trazer o máximo de informações possível, eu organizo a linha cronológica, eu procuro trazer de uma forma bem palatável, legal para ouvir, para se entender e para se divertir. Também porque as histórias elas precisam mexer com a gente, mas precisam entreter também. Então, se você quiser conhecer, lembre-se que nós temos as minisséries, como por exemplo As Mulheres do Presidente. Essa é uma das minisséries mais bombásticas aqui do canal, porque ela é uma história completamente berrante. É uma história que envolve mulheres muito sofridas, que envolvem pessoas poderosas, que envolve a Casa Branca, que envolve o Departamento de Justiça. Olha, essa história é fantástica. Se você ainda não conhece, você precisa conhecer. Você já pode ter ouvido falar do escândalo Clinton Lewinsky, mas esqueça o que você ouviu falar sobre esse caso. Existem mulheres antes dessa história, mulheres que estão desde o começo, e eu tenho certeza que você vai se aprofundar de uma forma surpreendente em todo o suspense da narrativa. É uma narrativa muito frenética, então os episódios, a gente tem o primeiro episódio que tem a entrada, onde eu explico tudo que vai acontecer, mais ou menos assim, da narrativa, né, das coisas em si, mas os episódios não tem parada. Então quando acaba um, o outro já retoma exatamente na última cena. Então a continuação, ela é imediata e é muito forte. Você não vai conseguir dormir até conferir todos os outros episódios. E nós temos outras minisséries bombásticas, a história da Ana Delvey,
É uma história muito fantástica e eu trouxe muitas pessoas que estavam envolvidas, eu consegui material de origem, então a história ali tá completa. A história absurda da Elizabeth Holmes, essa minissérie assim é perturbadora, porque é um olhar dentro do mundo corporativista que é impressionante tudo que aconteceu. Alguém aí ainda tá nas contas, não se perdeu nas contas de quantas pessoas já foram demitidas dentro daquela empresa? É uma das minisséries assim, mais divertidas aqui do canal, está em exibição já há algum tempo aqui e é uma atração muito, mas muito legal. Sem contar as outras histórias, como 24 Horas na Mira, que estreou com a mesma proposta da série Na Mira de Casos Criminais, porém com histórias um pouco maiores que precisam ser divididas em mais capítulos. Então lá tem Sob a Bandeira do Céu e a minissérie Na Escada, a história do Michael Peterson. Essa história ela tem uma abordagem muito diferente, porque eu trouxe informações que começam a aparecer a partir do segundo episódio. São informações que não são do conhecimento público e vai te fazer mudar de ideia em relação a muita coisa. É berrante tudo que acontece dentro dessa minissérie A Escada. Então nós temos várias atrações aqui. Confira os links que você vai encontrar, a minissérie Na Mira de Incendiários e os episódios procedurais aqui do Na Mira de Casos Criminais, a história de Quando o Estranho Chama, Olhos Famintos, a Autora de Um Olhar do Paraíso, a história do homem que gerou a franquia Pânico. Tem histórias assim bombásticas e eu tenho certeza que você vai gostar. E eu já vou dar continuidade agora. As audiências retomaram dia 16 de maio, segunda-feira, e a Amber continua depondo. E a advogada dela é quem conduz, e ela começa a questionar a Amber sobre a primeira vez que ela alega que o Johnny a agrediu. A gente já ouviu a Amber comentar essa história anteriormente, porém agora ela vai fazer uma pequena mudança que vocês já vão entender. Ela disse assim ao tribunal: olha, você nunca esquece, isso muda toda a sua vida para sempre, você nunca esquece algo assim, e eu falei a data errada. Aí ela explica que ela trocou a data do incidente original quando ela estava depondo anteriormente. Então ela disse que a discussão aconteceu por causa daquela tatuagem Win Forever, que no início de 2013. Então, ela disse agora, dessa vez, que ela acredita que o primeiro ato de violência do Johnny para com ela não aconteceu em 2013, mas aconteceu no ano de 2012. Aí ela continua: olha, eu tenho vergonha de dizer que gostaria de acreditar que não fui atingida tão cedo no relacionamento e fiquei, mas foi o que aconteceu. E aí ela disse que houve uma parte de 2012, quando o Johnny estava sóbrio, que foi um momento pacífico. No entanto, ela relatou também que no início do ano, antes dele ficar sóbrio, foi um tempo violento e caótico. Aí ela passa a ser questionada sobre o caso do Johnny Depp contra o The Sun em Londres, que o julgamento que ocorreu no ano de 2020, eu já expliquei isso pra vocês. Aí ela diz que testemunhou naquele julgamento que houve 17 atos de violência física e 3 atos de violência íntima dados como evidência durante esse caso. Aí a advogada também questiona uma situação que repercutiu na internet, porque a Amber tinha testemunhado que nunca havia tocado uma guitarra. Porém, depois que ela disse isso, alguém resgatou um vídeo onde ela aparece tocando uma guitarra. Aí a advogada sutilmente entra nesse assunto e ela diz: você já nos disse que nunca tocou uma guitarra, mas já atuou com uma guitarra? E a Amber diz: eu posei com uma guitarra. E aí ela brinca: acabou que eu era inaceitável. E a partir daí retoma a situação das agressões. Ela disse que a violência se tornou normal no final do relacionamento com o Johnny. E o tribunal começa agora a ouvir uma gravação de áudio que faz parte das provas do Johnny Depp, no qual a Amber o acusa de estar na velocidade e estar sempre cheio de violência e raiva. Nesse clipe, a Amber está dizendo que o Johnny tem versões diferentes de si mesmo e que, dependendo da substância ilícita que ele estiver usando, é inútil discutir com ele. E nada do que ela disser fará diferença. Depois disso, é exposta ao tribunal uma foto da Amber no tapete vermelho em um evento em abril de 2015. Nessa foto, segundo a advogada, é possível ver marcas nos antebraços da Amber e ela diz ao tribunal, a Amber, que são cicatrizes de onde o Johnny estava sufocando-a e agredindo-a em um balcão na Austrália. Aí ela fala que estava maquiando as marcas na época, mas que essas marcas eram muito difíceis de esconder. E aí a advogada segue para o ano de 2015, depois que o casal voltou de sua viagem à Austrália. E a Amber diz que o
Johnny fez a sua cirurgia na mão, a ponta do dedo foi recolocada, e aí ela expressa que ele conseguiu ficar limpo e que ela achava que finalmente eles estariam limpos e que nunca mais voltariam. Acredito que ela quis dizer aquele ciclo de brigas e discussões. E aí ela começa a falar, olha, nós nos apaixonamos mais do que antes, estávamos falando sobre o futuro, sobre ter filhos, e os pais dele vieram nos visitar e tudo ocorreu bem. Só que quando eles voltaram para a Austrália, eles já estavam até falando sobre bebês, comprar uma fazenda e procurar casas na Califórnia. E foi um momento maravilhoso, segundo a Amber. Ela descreveu esses momentos como bonitos e pacíficos. Inclusive, ela relatou no depoimento que essa casa que eles retornaram para a Austrália é a mesma casa onde tudo antes aconteceu. Os ataques físicos, a situação com o dedo do Johnny. E ela disse, olha, a casa não é o problema. Muitas vezes a casa não era violenta. Não era a estrutura da casa, o problema era o Johnny. E aí, a advogada guia Amber para agosto de 2015, quando a Amber e o Johnny estavam viajando no trem oriental do Sudeste Asiático. E aí, no depoimento, a Amber diz que o Johnny a acertou, a empurrou contra a parede, agarrando sua garganta e a segurando-a. E nesse momento, ela temeu por sua vida. Aí ela acordou mais tarde, cheia de danos na cabeça. Ainda sobre o ano de 2015, a Amber começa a relatar uma situação em que ela estava gravando o filme London Fields e ela teria que fazer uma cena íntima nesse filme. E aí ela diz que o Johnny surtou por causa dessa cena, e aí, sem o conhecimento dela, a produção usou uma dublê de corpo para fazer essa cena íntima. Aí eu não entendi muito bem se ela falou que aí ela foi, não aceitou isso e fez a cena, ela gravou a cena, só que ela diz assim que ele ficou muito furioso por causa disso. Ela também relata que o Johnny estava muito zangado com ela porque ela havia se divertido muito fazendo um trabalho na TV com o James Franco, o ator, e a produção que eles estavam fazendo juntos exigiria uma cena dela sem roupa. Era uma cena breve, segundo o seu depoimento. E aí ela fala dos ciúmes que o Johnny tinha do James Franco, e ela diz que era uma situação de panela de pressão, e ela passou a chamar os eventos posteriores de uma semana de inferno. Aí ela fala que o casal assistiu uma exibição do filme London Fields no castelo que eles tinham na França, ou que o Johnny tem na França. E aí eles estão lá assistindo o filme, e de repente, em um momento, o Johnny pega e dá um tapa na cara dela. Eles estavam hospedados em um dos quartos lá, e foi um tapa assim na mandíbula. E aí ele a empurrou, depois a jogou, e ela disse que voou assim, e ela caiu em uma velha mobília de igreja. E foi a primeira vez que ela sofreu uma concussão. Aí ela relata também que descobriu uma pasta no laptop do Johnny, nomeada como No Fun for JD. Aí quando ela abriu essa pasta, ela se surpreendeu porque continha fotos dela de turnês de imprensa em que ela esteve. Então eram as fotos dela nos tapetes vermelhos desses eventos. E aí essas imagens estavam selecionadas, que eram imagens que o Johnny havia selecionado porque eram fotos inadequadas, ou seja, com vestidos com decote, aberto na lateral, esse tipo de coisa. E aí também dentro dessa pasta continham fotos dela na estreia do filme Magic Mike XXL, que foi um filme também que ela fez, se eu não me engano, que eu dei uma olhada, com o ator Channing Tatum. Aí a advogada começa a perguntar se muitas vezes o Johnny se machucava na frente dela, e ela diz que sim, que ele às vezes pegava mesmo objetos cortantes e cortava os braços, ou então pegava o objeto assim e colocava no peito. Aí ela falou uma vez que ele até pegou um cigarro e apagou o cigarro na própria bochecha, assim, enquanto gritava com ela. Aí depois disso é tocado um pedaço de áudio no qual a Amber e o Johnny podem ser ouvidos discutindo. E o Johnny parece estar, sei lá, meio como se fosse destruído, uma coisa assim, não em um bom momento, com certeza. E nesse áudio a Amber o repreende pelo tempo em que ele desmaiou sem roupa no banheiro. E aí ela diz assim pra ele, olha, você vomita durante o sono. Aí ela diz pro tribunal que tinha o hábito de virá-lo de lado durante o sono
para que ele não se asfixiasse no próprio vômito. E que uma certa vez ela estava fazendo isso e ele a atacou. Aí depois disso, ela chegou à conclusão que precisava de um outro método. Se acontecesse dele começar a se asfixiar no próprio vômito, ela deveria solicitar ajuda e não virá-lo por conta própria. Só que ela falou que o problema era que muitas vezes ele desmaiava dentro de portas trancadas. E aí outro áudio é tocado para o tribunal ouvir. E dessa vez a gente pode ouvir o Johnny acusando a Amber de bater nele. Lembrando que esse áudio já tinha sido transmitido antes, então agora a equipe da Amber está tocando para que ela possa se explicar. Então, ela diz assim, olha, eu não ataquei o Johnny, eu simplesmente estava me defendendo como faria quando ele estava me agredindo proativamente. E aí ela lembra ao tribunal de que o Johnny é 2 vezes maior do que ela. E aí nesse áudio também podemos ouvi-los discutindo sobre a porta do banheiro, que no caso a Amber bateu no Johnny. Aí ela explica o incidente com essa porta, que ela não sabia que ele estava vindo atrás dela e que ele não estava em seu juízo perfeito e que ele entendeu mal essa interação, que de alguma forma ela pegou a porta, mas foi sem querer. E ela fala que isso também a machucou porque ela ficou com dor nos pés quando a porta atingiu seus dedinhos ali embaixo. E aí em um terceiro trecho do áudio, a gente começa a ouvir que a Amber diz que os dois estão assumindo a responsabilidade por suas ações. Ou seja, que cada um fez alguma coisa negativa com o outro. Aí a Amber olha pro júri e diz, pessoal, não importa o que eu fiz, ele ainda me agrediu. Aí a advogada vai brevemente para a viagem das Bahamas em agosto de 2014, o período em que o Johnny estava tentando se desintoxicar. Aí é exposto para o tribunal uma foto em que parece ser do lado da cabeça da Amber, e ela diz que nessa foto é possível se enxergar contusões na sua têmpora. E ela diz que isso foi causado pelo Johnny porque repetidamente ele estava socando sua cabeça e isso causou aquele hematoma que é perceptível aí, segundo ela, na foto. Aí ela começa a relatar que haviam períodos em que ou o Johnny estava com ela ou ele estaria falando com ela ao telefone e que muitas vezes em seu momento de loucura ele estava conversando com pessoas que realmente não estavam no ambiente, ou seja, com fantasmas. E ela descreve que uma vez em fevereiro de 2016 em Los Angeles, quando ela temia que ele estivesse confuso e ela pensava, meu Deus, será que ele está com raiva de mim? Ela disse que nesse ponto eles não estavam discutindo na época, só que aí ela temia porque ela não sabia o que estava se passando dentro dele. Aí a gente chega no momento em que ela começa a descrever sobre seu aniversário de 30 anos, que foi em abril de 2016. E ela e o Johnny tiveram uma briga naquela noite depois da festa. Aí ela fala que a reação do Johnny foi o seguinte, quando eles começaram lá a discutir, ele deu uma pancada assim aqui nela, e aí ele a empurrou no chão. Aí ela falou que o Johnny saiu, e aí de repente ele voltou e disse, feliz aniversário! E deixou, e foi embora. Mais ou menos assim. Aí no dia seguinte, ela e sua amiga foram para o Coachella Festival. Aí ela começa a ser questionada sobre o cachorro chamado Boo. E ela diz que ele tem certos, ou no caso teve certos problemas. Ela fala assim, olha, ele comeu uma erva do Johnny quando era filhote e aí começou a desenvolver problemas intestinais, de controle intestinal depois disso. E muitas vezes esse cachorro fazia suas necessidades no chão ou então na cama, onde o Johnny gostava de dormir e no caso o cachorro também gostava de ir pra lá. Aí ela diz que então o que aconteceu na cama foi culpa do cachorro por causa disso, não que ela não teve nada a ver com isso. Aí chega também na questão do Met Gala, que aconteceu em maio de 2016. Aí a Amber diz que é considerado o maior evento de moda do ano, realizado anualmente em Nova York. E ela diz que ela e o Johnny foram convidados pelo Ralph Lauren. E ambos estavam vestindo as roupas do estilista. No entanto, o Johnny não apareceu na prova, que teria acontecido no início de abril. Então, ao que parece, inicialmente ela andou no tapete vermelho sozinha, como um membro da equipe do Ralph, e depois ela se sentou sozinha. E aí o homem que estava à sua frente, na fila de espera do tapete vermelho, era o Elon Musk. Só que ela não reconheceu na hora. E ela o descreveu como um cara legal e um verdadeiro cavalheiro. E aí ela disse que eles conversaram pela primeira vez naquela noite e depois começaram uma amizade. A advogada conduz também para explicar outras questões que surgiram nos depoimentos anteriores, que nesse caso era o da enfermeira
Erin Falati. Foi escrito nas anotações dessa enfermeira no dia 9 de maio de 2016 que a Amber tinha relatado que havia tomado substâncias ilícitas, cogumelos, MDMA. E aí nas notas dessa enfermeira também tinha uma anotação muito interessante que diz assim: o marido não sabe do visitante masculino nem do uso de substâncias ilícitas. Aí a Amber fala: olha, eu não me lembro disso. E eu nem sei se essa enfermeira estava em Los Angeles na época. Só que as notas da Erin Falati também se referem a Amber tendo problemas anteriores com substâncias. E a Amber diz: olha, isso não é verdade. Eu já usei sim algumas substâncias, mas foi quando eu tinha 19 anos e depois eu parei de usar por causa do meu parceiro, que no caso era aquela modelo que ela namorou, e ela disse que essa modelo era muito contra isso e que ela estava feliz por a modelo ser assim, que no caso incentivou que ela se distanciasse do uso. Só que na nota da Erin também diz assim: cliente admite histórico de ansiedade, transtorno alimentar, transtorno de déficit de atenção, transtorno bipolar, problemas de codependência e insônia ocasional. E a Amber diz: olha, eu nunca sofri com essas coisas, com exceção dos problemas de codependência. Aí ela aproveita e fala que eu acredito estar sofrendo na época que eu estava com o Johnny. Mas ainda assim, naquela época eu não sabia que eu tinha problemas de codependência e por isso seria impossível relatar isso à enfermeira. Aí a advogada vai para o período posterior ao aniversário da Amber em abril de 2016. Ela diz que ela e o Johnny não se viam por cerca de um mês. E durante esse tempo, ela contou que o Johnny estava acusando-a de, juntamente com seus amigos, ter feito fezes na cama dele. E ela fala: isso é um absurdo. A mãe dele havia acabado de falecer. Eu não podia acreditar que ele estava falando sobre isso. E ela relata que foi visitar o Johnny em Los Angeles no dia 21 de maio de 2016. E nessa época, ela ligou para o seu amigo Tyler White e o colocou no Viva Voz. E o Tyler disse a ela: Amber, saia de casa, você não está segura. E ela relatou inclusive que o Tyler já havia estado nessa casa antes e a presenciou lavando fronhas que estavam com sangue após um incidente entre ela e o Johnny. Aí ela explica que o telefone estava no Viva Voz e que o Johnny ouviu o Tyler dizendo isso. Aí ele começou a chamar o Tyler dos nomes horríveis e inimagináveis que você possa imaginar uma pessoa sendo xingada, principalmente uma pessoa LGBT, com coisas muito desagradáveis, porque no caso esse Tyler é um homem transexual. Aí agora são momentos fortes, porque ela disse que o Johnny chegou e falou assim: se você quer ter a minha mulher agora, você pode tê-la. Aí o Johnny pegou o telefone e jogou assim no olho dela. E aí o Johnny a agarrou e aí tentou expor o rosto dela. Aí depois disso ele fez uma provocação zombeteira enquanto ele a puxava assim pela sala. E aí a sua amiga Raquel Pennington, a Rock, inclusive nos episódios anteriores eu falei Rock se referindo como se fosse homem, e aí depois eu acabei descobrindo que era uma mulher, não é um homem, é Raquel Rock Pennington. Então quando a Raquel Pennington, a Rock, chegou, o Johnny deixou a Amber ir. E aí ela começa a descrever como foi essa intromissão da Raquel para salvá-la, da Rock. Então ela começa a descrever com detalhes como a Raquel fez esse salvamento. Parece que a Rock, de uma maneira muito lenta e concentrada, levantou os dois braços e disse: não, Johnny! E aí o Johnny enfrentou a Raquel, mas ela conseguiu segurá-lo. E depois envolveu a Amber em seus braços para protegê-la do Johnny. E aí o Johnny estava gritando: Amber, vai embora! Amber, vai embora! Cerca de 10 vezes e num volume assim altíssimo. E nesse momento, os seguranças do Johnny entraram na sala e o levaram embora. Conseguiram convencê-lo a sair. Então começa a ser exposto ali para o tribunal uma série de fotos que a Amber tirou junto com a Raquel depois que o Johnny jogou o telefone na cara dela. Isso no dia 21 de maio de 2016. Então ela explicou que a Rock tirou as fotos com uma iluminação diferente e que fez isso para proteger
a Amber, porque os policiais estavam chegando e eles não tinham certeza, no caso elas, não tinham certeza do que poderia acontecer, porque elas não sabiam o que o Johnny iria fazer. Então a Rocky queria protegê-la. Então as imagens são expostas e tal, e aí tem uma caixa preta no lado esquerdo de algumas das imagens, que é os dados de hora e lugar que foram editados a pedido dos advogados da própria Amber. Então eles chegam na questão com a polícia, aliás, os policiais que já foram interrogados e que já passaram aqui nos episódios anteriores. É perguntado a Amber sobre a polícia participando desse incidente no dia 21 de maio de 2016, lá na cobertura do Johnny em Los Angeles. E a advogada entra e fala: olha, Amber, por que você não cooperou com a polícia? E ela fala que queria proteger o Johnny porque não queria que ele fosse preso, não queria que ele saísse às manchetes, não queria que ele fosse descredibilizado pela exposição de que uma prisão causaria na sua imagem pública. Aí começa a ser exposto no tribunal uma série de imagens da bagunça naquela noite, dos danos que houve na cobertura 3 e 5, aliás. E a Amber diz que o Johnny sempre destruía as coisas dela quando estava com raiva dela. Só um detalhe importante aqui que eu acho a pena ressaltar. Há uma questão aqui inexplicável, porque a polícia falou que rodou tanto esse apartamento, essa cobertura, e também a outra, e eles não viram essas cenas que vocês viram aí nas fotos. Então há uma discrepância aqui entre o que a Amber fala e o que a polícia diz. A polícia diz que não viu todo esse contorno, essa bagunça na casa. Aí a advogada pergunta a Amber como ela se sentiu na semana do dia 22 a 27 de maio de 2016, e essa seria a época do último incidente de violência entre a Amber e o Johnny, que no caso o Johnny a submeteu, antes dela pedir o divórcio. Então a advogada deu essa data, mas vamos esclarecer aqui. Dia 21 de maio foi quando aconteceu do telefone, segundo a Amber, claro. Só que acontece o seguinte: a Amber deu entrada no divórcio no dia 23 de maio. E 4 dias depois, ela obteve a ordem de restrição temporária contra o Johnny. E ela começa a esclarecer esse momento. Ela fala assim que foi a coisa mais difícil que ela teve que fazer, que ela trabalhou tanto para tentar fazer esse relacionamento funcionar. Ela foi para terapia, foi para Alcoólicos Anônimos, ela leu livros, ela fez tudo o que poderia fazer para que esse relacionamento desse certo. Então ela estava em muito conflito com essa situação toda. E ela disse: olha, eu sabia que estava desmoronando, eu sabia que tinha que deixá-lo, eu sabia que não sobreviveria se eu não fizesse. Então eu decidi pedir o divórcio. Eu dei muito de mim e eu sabia que se eu não fizesse, eu não sobreviveria, literalmente. Eu estava com tanto medo que acabasse muito mal pra mim, e eu realmente não queria deixá-lo. Eu amava tanto e eu teria feito qualquer coisa, mas eu não podia mais fazer aquela coisa. Eu não podia simplesmente ficar. O monstro tornou-se aquela coisa e agora era normal e não exceção. A violência se tornou normal e não mais exceção. E eu acredito que ele teria ido longe demais e eu não estaria aqui. Aí a advogada pergunta: e por que você pediu uma medida cautelar temporária por violência doméstica? E a Amber diz: olha, eu queria mudar minhas madeixas e eu queria uma boa noite de sono. E ela relatou que a segurança lá do prédio sempre deixava o Johnny entrar. Não importa se ela implorasse, falasse: por favor, não deixa ele subir, eles deixavam ele entrar no prédio, mesmo se ele estivesse louco, bêbado ou completamente tomado pelas substâncias. E ela diz que isso teve um efeito sobre ela muito grande, porque ela estava perdendo o cabelo, estava perdendo peso, ela ficou muito doente, ela teve herpes zoster, ela não conseguia dormir, ela estava tendo ataques de pânico o tempo todo, ela estava desmoronando, ela estava com medo, ela tinha conflito, pois a pessoa de quem ela tinha medo também era a pessoa que ela amava. E aí ela começa a descrever o seu comparecimento no tribunal em maio de 2016, quando ela pediu a ordem de restrição temporária. E aí é revelado ali uma foto no qual parece haver algum tipo de marca no topo de sua bochecha, e a advogada pede que a Amber descreva essa imagem. E ela fala: olha, é uma foto do meu rosto enquanto eu estava sentada no tribunal. Eu não estava usando nada, nenhum ponto de maquiagem. Aí a advogada pergunta: ok, o que você fez lá? Ela fala: eu prestei meu depoimento, eu sentei,
e eu chorei. E ela confirma que o tribunal concedeu-lhe uma ordem de restrição temporária depois disso. E aí ela fala que quando ela saiu da quadra, ela ficou chocada porque tinha um mar de paparazzi, de fotógrafos, e eles apenas a cercaram e xingaram coisas horríveis. Eles gritavam coisas horríveis para Amber. E ela diz que nunca tinha visto tantos fotógrafos ao seu redor antes. E como já foi mencionado muitas vezes durante o julgamento essa questão da maquiagem, a advogada da Amber pede que ela descreva um pouco a sua rotina de maquiagem. Então ela disse que ela se levanta, ela lava seu rosto, em seguida ela coloca seu hidratante, que tem uma base colorida, depois ela passa uma outra base, porque essa base tem um protetor solar, e ela tem uma condição de pele que faz com que a sua pele reaja mal ao sol, então ela sempre coloca 2 e depois ela coloca ainda um corretivo, e ela faz isso toda manhã, antes de sair do banheiro. Aí a advogada pergunta: Amber, e o que você faria se você tivesse hematomas ou cortes? Aí ela fala: olha, eu sou tipicamente fotografada em Los Angeles quando saio de casa, né? Os paparazzis me seguem e eu sempre estive ciente disso. E nenhuma mulher quer andar por aí com hematoma no rosto, então eu cobria. E aí ela começa a descrever que ela usava o gelo e arnica, que é um remédio homeopático para hematomas, e no caso isso ajudava a derrubar o inchaço, e a base e o corretivo escondiam as marcas. Então ela fala que tinha um kit de correção de cores de teatro, que ela chamava de kit de hematomas, e ela andava com esse kit o tempo todo. E ela mostrou ao tribunal esse kit, e ela falou que era um kit semelhante, que no caso esse que ela estava mostrando não era o que ela usava antes, lógico. Aí ela fala que a ideia desse kit era neutralizar qualquer cor que esteja no hematoma. Então ela começa a descrever as diferentes cores que os hematomas demonstram ali e como eles vão mudando ao longo do tempo. Aí ela diz: olha, o imediato é o vermelho, aí depois do vermelho você tem que ir ao contrário na roda de cores, esfregando um pouco do verde, e depois de 1 ou 2 dias o hematoma começa a ficar roxo, então ela precisa começar a usar tons mais vermelhos. E aí ela diz que, tipo, no caso, no primeiro e o segundo dia, sempre foram mais difíceis para ela por causa das cores roxa e azul. Então ela tinha que lidar com essa sensibilidade, e as contusões não gostam de ser tocadas. Então, no caso, esse é o ponto em que é o momento mais delicado para ela, porque ela diz que a contusão progride para amarelos e marrons e depois eventualmente desaparecem na pele. Só que aí há um espaço de tempo e as maquiagens são necessárias para conseguir manter o rosto ali aparentemente perfeito. Aí ela fala que esses hematomas até que curavam rápido em seu rosto, mais do que no corpo, inclusive. E ela diz que o nariz, no caso, ficava quase irreconhecível depois de 1 ou 2 dias, porque ela colocava gelo nele. Só que os lábios eram mais difíceis de esconder porque eles racham e sangram, e ela diz, é claro, mas é fácil esconder com batom se você for mulher. Aí quando questionada pelas testemunhas anteriores, as várias pessoas que conviveram ali, que disseram, olha, no dia a dia, eu não via a Amber de maquiagem. Ela não era uma pessoa que usava maquiagem todo santo dia, quando estava em casa. E ela fala, não, eu usava sim maquiagem. Ela disse assim, eles não sabem do que estão falando. Eu usava sim maquiagem. Aí eles tocam outro clipe de áudio, onde aparece o Johnny e a Amber discutindo os aspectos legais do divórcio. E a Amber diz que ela acredita que isso foi gravado em junho de 2016. Aí ela falou ao tribunal que na época estava tentando impedir que o Johnny fizesse uma campanha de difamação contra ela. E ela fala, olha, ele estava tentando prejudicar a minha carreira, ele queria arruinar a minha reputação. E ela descreve essa tentativa e ela até disse assim pra ele, pare de chamar os cães. E nessa gravação a Amber diz assim pra ele, olha, tudo que eu estou fazendo é em resposta às ações da sua equipe jurídica. Não me faça fazer isso, Johnny. Eu não quero provar, eu não quero ter que provar. E aí uma segunda parte desse áudio também é tocada para o tribunal e a gente pode ouvir o Johnny e a Amber discutindo outra vez. E eles estão falando sobre ter que discutir o relacionamento deles sob juramento, ou seja, no tribunal. Aí uma segunda parte desse áudio é liberada para o tribunal e podemos ouvir o Johnny e a Amber discutindo novamente. E eles estão falando sobre ter que comentar sobre seu relacionamento sob juramento, ou seja, em uma audiência para o divórcio. Aí no áudio Johnny diz assim, você acredita em tudo isso, Amber?
você acredita que eu sou um abusador? E a Amber diz, sim, em maio, dezembro e abril. Aí a advogada pergunta a que ela estava se referindo a nomear aqueles meses e ela diz, olha, é porque foram nessas vezes que ele me bateu e ele sabia disso. Aí ela fala que no verão de 2016 o Johnny pediu que ela voltasse com ele e saísse também em turnê com ele. E ela diz que se recusou. Aí ela fala que se encontrou com o Johnny quando ele estava divulgando informações negativas à mídia a respeito dela. E ela sabia que ele estava fazendo isso, essas informações estavam chegando até ela. Aí ele concordou em pedir a sua equipe para recuar, se no caso ela retirasse as acusações contra ele. Aí ela fala, por isso que eu tive que quebrar a minha ordem de restrição temporária, porque eu tive que implorar a ele para parar sua máquina de imprensa. E ela continua, olha, eu não podia viver minha vida. Eu estava sendo dispensada de oportunidades comerciais, as pessoas estavam se voltando contra mim, fui dispensada de uma campanha em que estava trabalhando e eu nunca fui inundada com tanta atenção da imprensa como estava sendo naquele momento. E então a advogada chega sobre a discussão sobre o processo de liquidação do divórcio. E a advogada da Amber pergunta por que ela aceitou um acordo de 7 milhões de dólares. E a Amber fala, olha, eu não me importei com dinheiro. Me disseram que se eu não concordasse com o número, ele seria anulado. Então ela pegou muito menos do que eles estavam oferecendo. E também era muito menos do que ela tinha direito. E ela continua, eu prometi a totalidade do acordo para a caridade, porque nunca me interessei pelo dinheiro do Johnny. E eu queria a verdade, eu queria que ele limpasse meu nome e queria que ele me deixasse em paz. E eu venho dizendo isso desde 2016. Então ela relata que doou 3,5 milhões para um hospital infantil em Los Angeles, porque ela havia trabalhado lá por 10 anos como voluntária e também doou a mesma quantia para a American Civil, a ACLU, que é a Unidade de Direitos Civis da América, porque ela concordava com os objetivos deles e também era apoiadora. Aí ela fala que concordou em pagar em parcelas, porque estava recebendo o seu acordo de divórcio em parcelas. Então, como ela precisava obter os benefícios fiscais, ela entendeu que era a melhor maneira de fazer assim, vai pagando de pouco em pouco. Só que essas parcelas foram pagas até o ano de 2018. Só que aí o Johnny a processou em 2019. E aí ela fala, o Johnny processou em 2019 em 50 milhões de dólares. E aí ela fala que seu namorado na época, que era o Elon Musk, fez doações de 500 mil dólares para ambas instituições de caridade em seu nome. E a Amber fala, olha, eu perdi oportunidades principalmente por conta da minha ordem de restrição temporária, as marcas publicitárias se afastaram, capas de revistas simplesmente sumiram. No entanto, ela falou que trabalhou muito duro para reconstruir sua carreira depois de toda essa fase complicada. Aí a advogada entra na questão do filme Aquaman 2, que está muito em pauta, já que o filme vai estrear agora em 2023. A Amber diz que teve que lutar muito para se manter no filme. E nesse momento, a advogada, a Camille Vasquez, protesta e tem seu protesto mantido. Aí a Amber comenta que recebeu um roteiro que continha cenas de luta e ação e que cada versão do roteiro que ela recebia posteriormente, ela notou que as suas cenas desapareciam cada vez mais. Aí a advogada pergunta se ela conseguiu renegociar seu contrato de 2 milhões de dólares, já que o filme foi um sucesso de bilheteria, o primeiro filme, então ela poderia tentar aumentar ainda mais seu salário para o segundo filme. E só que entre todas essas falas, a advogada, a Camille Vasquez, ela protesta inúmeras vezes. Então toda vez que a Amber vai dar mais detalhes sobre o contrato, que é até um momento muito curioso, a Camille vai e protesta. E a juíza dá a vitória à Camille. Então a advogada da Amber, ela fica um momento assim, sem rumo. Porque é tanto protesto, assim, é um momento assim que chegou, era interessante mesmo, que até eu queria ouvir os detalhes do contrato, e a Camille, eu protesto, e ela dá o fundamento, aí a juíza concede a Camille, e como esse é um momento muito interessante, e a advogada da Amber tinha se preparado bem para esse momento, deu para perceber ali que ela queria ir por esse assunto por um tempo, ela fica até sem rumo. Porque ela fica há um tempo, assim, há um espaço, até a advogada, é nítido assim, ela pensa agora, poxa, o que eu vou perguntar? Então há um espaço de tempo,
até ela conseguir formular uma nova pergunta. A Amber é interrompida inúmeras vezes pelos protestos nessa fase, assim, que é um momento assim, bem estressante ali, porque ela fala, eu protesto. Ela fala alguma coisa, eu protesto. Aí a advogada consegue formular melhor a pergunta para conseguir escapar dos protestos da Camille. Aí ela disse, eu lutei muito para manter meu emprego e foi a maior oportunidade de filme que eu tive até fazer Liga da Justiça, porque no caso, no contrato dela, foi estipulado que a personagem dela, Mera, que iria aparecer em Liga da Justiça, poderia aparecer em Aquaman. No caso, Aquaman é um spin-off de Liga da Justiça, só que concentrado no personagem Aquaman, que foi lançado em dezembro de 2018. Então ela disse assim, olha, eu acordei cedo e fiquei até tarde, e no fim do dia eu consegui manter meu emprego. E ela diz que Aquaman foi o filme da DC com maior bilheteria de todos os tempos. É o filme de herói da DC Comics de maior bilheteria de todos os tempos. Então, nesse momento, a advogada já entra no artigo que é a base para todo o processo. O artigo que a Amber escreveu para o Washington Post e foi publicado em dezembro de 2018. E a Amber diz, olha, houve muita atenção em torno das questões de violência de gênero em geral, e ela aproveitou a oportunidade para emprestar sua voz a uma grande causa, que foi uma conversa sobre questões femininas que o país estava tendo na época. E ela disse que era uma conversa política e cultural do qual ela queria fazer parte. Então ela diz que a União de Liberdades Civis redigiu o primeiro rascunho do editorial e ela pessoalmente não quis mencionar o Johnny Depp em nome ou em referência. Aí a advogada pergunta se ela havia programado a publicação do editorial ao mesmo tempo em que a estreia do Aquaman estava para acontecer, se no caso era a estratégia da Amber, aumentar as vendas do filme. E a Amber diz, não funciona assim. E ela disse, na verdade é o oposto. Eu esperava que o sucesso do filme desse um impulso ao editorial e à sua causa. Aí ela relata que contratou um advogado para examinar a cópia e ela diz que fez isso porque não queria ter problemas legais, acrescentando que ela sabia o que acontece com as pessoas quando elas se apresentam e falam sobre essas questões, especialmente se apresentar contra alguém que é muito mais poderoso do que ela. E ela continua, essa reação, essa retaliação que as pessoas enfrentam quando se apresentam é exatamente o que eu estava escrevendo. E eu não queria que o Johnny retalhasse contra mim e eu literalmente só queria provar o meu ponto. Aí ela fala, olha, eu conhecia meu advogado, Eric George, pois ele já havia representado a Amber quando ela se opôs lá com aquela questão de terem usado o dublê para fazer aquela cena íntima naquele filme London Fields. A Amber fala que fez todas as edições que o George sugeriu e não ignorou nenhuma das alterações ou das edições que ele solicitou que ela fizesse no artigo. E ela olha para o tribunal e fala, eu estou orgulhosa do artigo porque ele enquadrou o meu papel. Ela passa a ser questionada sobre as 3 declarações de reconvenção que o Johnny gerou sobre ela. Aí ela fala assim, toda vez que eu olho para as declarações, que no caso são todos os dias, ela diz que fica para trás. Aí ela fala assim, eu tenho que reviver isso, eu tenho que ter as piores coisas, as coisas mais dolorosas pelas quais eu já passei e estreitamente sobrevivi. E às vezes são detalhes íntimos, embaraçosos, que eu nunca quis que fossem a público. E eu não queria que eles fossem usados todos os dias para me chamar de mentirosa. Então nesse ponto a voz da Amber começa a falhar e ela está visivelmente e audivelmente chateada. E ela continua, repetidas vezes as coisas mais íntimas, embaraçosas e profundamente humilhantes e pessoais às quais sobrevivi são usadas contra mim. É uma tortura e eu estou com muita dor emocional. Eu só queria que ele me deixasse em paz e se mudasse com me deixe em paz, eu quero seguir com a minha vida e ele não quer me deixar. Ele continua fazendo declarações como essa e não quer me deixar. E eu tenho que ouvir e reviver isso toda vez. Isso me faz ter que falar sobre essas coisas horríveis que eu vivi. É uma tortura, uma tortura. Por que você faria isso? Eu quero seguir em frente com a minha vida. Eu tenho um bebê. Eu quero seguir em frente. Eu quero seguir em frente. Johnny, deixe-me seguir em frente. Me deixe em paz. E é um momento assim que ela fala com muita angústia. E então a advogada da Amber diz que não tem mais perguntas. Então, com essa conclusão, a Amber vai começar a ser questionada pela primeira vez
pelos advogados do Johnny, pela equipe dele. E nesse caso, quem vai assumir essa frente é a Camille Vasquez. Então a Camille já começa assim: Senhora Heard, o Sr. Depp não olhou para você uma vez em todo o julgamento, olhou? E ela diz, não que eu tenha notado, não. E aí a Camille diz, mas você olhou para ele muitas vezes, não é? E ela diz, sim, eu tenho olhado. E a Camille fala, bom, você sabe exatamente por que o Sr. Depp não vai olhar para você? E ela diz, sim. E a Camille diz, ele prometeu que você nunca mais veria os olhos dele. Isso não é verdade? E aí Amber diz, não me lembro que ele disse isso. Então, a Camille toca no tribunal um pedaço de áudio que foi gravado em julho de 2016 em São Francisco. E nesse áudio a gente ouve o Johnny dizendo, não vamos nos ver de novo. Eu vou tirar os meus óculos e você não vai ver os meus olhos novamente. Então eu acho que dessa vez aí, quando ele tirou os óculos, foi a última vez que ela viu os olhos dele diretamente. No caso que ele viu os olhos dela diretamente. Aí a Camille diz, e ele manteve essa promessa, não é? E aí a Amber diz, até onde eu sei, ele não pode olhar para mim. Aí a Camille diz, ele não vai olhar para você, certo, Sr. Heard? E aí a Amber diz, não, ele não pode. Aí a advogada diz, você está aqui porque Johnny Depp disse ao mundo que foi vítima de violência doméstica. E então é reproduzido um trecho de áudio que o tribunal já havia tocado anteriormente. Nesse caso, a gente ouve a Amber dizendo, diga ao mundo, eu, Johnny Depp, um homem branco, sou vítima de violência doméstica. Aí a Amber nega, ela fala assim, olha, eu estava dizendo isso para o homem que me espancou por 5 anos. Eu achei um absurdo ele dizer que era vítima de violência doméstica. Aí a Camille diz que a Amber bateu nele e a Amber diz, eu nunca machucaria o Johnny. Eu acho difícil de acreditar que ele poderia fazer isso comigo, mas ele fez. E eu achei loucura ele se apresentar como vítima de violência doméstica sabendo o que vivemos. Aí a Camille diz, o Sr. Depp é a sua vítima, não é? E uma vez que você o deixou, você continuou a abusar dele publicamente, chamando-o de abusador. Aí a Camille passa para o assunto das joias do Johnny. A Camille diz que o Johnny sempre usava anéis. E aí ela fala que, nas próprias palavras da Amber, cada um dos dedos do Johnny é adornado com grandes anéis grossos. Aí a Camille diz assim, Amber, o Johnny estava usando esses anéis em cada um dos ataques que você alega que ele realizou? E a Amber diz, sim, ele estava. Então, a Camille toca um pequeno trecho de áudio, no qual a Amber está dizendo, eu nunca soube que o Johnny não estava usando esses anéis. Então a Camille já expôs aqui a Amber confirmando que o Johnny sempre usou os anéis e no próprio áudio que ela disse que o Johnny nunca deixou de usar esses anéis. Então ela vai para março de 2013, quando a Amber alegou que o Johnny a atingiu várias vezes no rosto. Aí ela pergunta, então o Johnny estava usando anéis naquela ocasião? E aí a Amber diz, ele sempre usou os anéis. Então a Camille pega uma foto da Amber, que ela diz que o Johnny atacou naquela ocasião, e ela fala, bom, não há danos visíveis no seu rosto. E aí a Amber diz, realmente não há nenhum dano visível nessa foto. E quando essa foto foi apresentada pela primeira vez no dia 14, a Amber disse na época que não sabia quantas vezes o Johnny havia agredido o rosto dela nesse momento. Até nesse trecho do depoimento na época ela falou assim, lembro de me pensar como isso pode acontecer comigo de novo. Eu narrei bem essa parte aqui. Então a Camille pergunta, bom, se ele te deu com os anéis, não deveriam ter marcas? E ela fala, bom, as marcas não estavam visíveis. Aí a Camille começa a questionar sobre a ocasião em que o Johnny e a Amber estavam na Rússia para a promoção do filme The Lone Ranger, em junho de 2016. E aí a Amber disse que o Johnny a agrediu nessa época, atingiu o nariz dela com tanta força que o nariz dela sangrou porque ele usava anéis grossos e grandes. E a Amber concorda. Ela fala assim, realmente eu relatei isso, que ele me agrediu e tal, e meu nariz sangrou. E aí são mostrados no tribunal várias fotos que teriam sido tiradas durante essa viagem após o ataque do Johnny. E aí a Camille chama a atenção de que novamente não há nenhum dano aparente no rosto da Amber. Aí depois a Camille vai para o assunto do Met Gala em 2014, que a Amber alega que o Johnny a agrediu novamente. E foi com tanta força
que ela achou que seu nariz estava quebrado e que o nariz da Amber ficou, no caso, inchado, descolorido e vermelho. E a Amber concorda com esse relato que a Camille repassa. E a Amber fala, olha, realmente, eu até tirei uma foto na hora. E a advogada pergunta, por que você não se apresentou? No caso, por que não foi ao médico? E a Amber diz, não depende de mim. E aí é questionado porque ela não forneceu nenhum registro médico mostrando que o Johnny quebrou o seu nariz. E ela diz que forneceu todas as fotos para seus advogados. Só que aí é mostrado uma foto que a Amber tirou no dia seguinte ao Met Gala, em outro evento, no qual nenhuma lesão, mas absolutamente nenhuma, pode ser vista no rosto dela. E a Amber diz que estava usando maquiagem. Aí a Camille diz, como você consegue cobrir tantos hematomas com maquiagem? Aí a Amber diz, olha, embora a maquiagem não consiga esconder o inchaço, o gelo pode. Aí a Camille chega numa ocasião em dezembro de 2015, quando a Amber apareceu no The Late Show do James Corden. É um talk show de entrevistas de um canal aberto americano. Aí a Camille mostra ao tribunal ali fotos de um pequeno vídeo da aparição da Amber no programa. Aí ela destaca, olha, cadê os danos visíveis no seu rosto, Amber? Aí a Amber diz, eu estava usando maquiagem. Aí a Camille se concentra em uma imagem da Amber, que ela pode ser vista abrindo a boca, e aí ela aponta para o fato de que não há uma divisão ou uma lesão visível em seus lábios, não há um corte. Aí a Amber diz que estava usando maquiagem e que nesse caso o seu batom era vermelho e brilhante. Aí depois disso é mostrado fotos nada lisonjeiras do Johnny, que foram tiradas pela Amber durante o relacionamento deles. Então tem uma que ele está com sorvete derramado no colo e outra que ele está dormindo nas Bahamas. Aí a Camille pergunta pra Amber, você parecia gostar de tirar fotos do Johnny enquanto ele dormia. Aí ela diz, eu odiei. Eu tirei essas fotos porque eu queria que ele conseguisse ajuda. Aí a Camille diz, bom, mas você até enviou essa foto para um amigo? E a Amber fala, eu não me lembro disso. Aí depois disso, até um momento ali que a Camille quer mostrar uma foto da Amber num talk show holandês. E aí os advogados vão lá com a juíza, porque a equipe da Amber quer impedir, mas daí a juíza dá vitória para a equipe do Johnny e diz que pode mostrar sim a foto. Essa participação dela nesse talk show ocorreu em outubro de 2018. Então, olha agora, nesse momento a Amber diz lá no talk show, ela está discutindo sobre a sua aparente doação do seu acordo de divórcio de 7 milhões de dólares para as duas instituições de caridade, o Hospital Infantil de Los Angeles e a União Americana pela Liberdade de Direitos Civis. E aí no clipe, a Amber diz ao apresentador que ela doou tudo e que ela não queria ficar com nada desse dinheiro. Aí agora o clima esquenta no tribunal, olha só. A Camille fala, olha Amber, o seu acordo de divórcio de 7 milhões foi pago integralmente em fevereiro de 2018. E a Amber concorda, ela fala sim, é verdade. E neste momento, você ainda não havia sido processada pelo Johnny, não é? E ela fala sim, é verdade, eu não havia sido processada. Aí a Camille pergunta, bom, você disse no programa de TV que você doou todo o dinheiro, mas você não fez isso. Aí a Amber diz, não, eu prometi pagar a totalidade do dinheiro. E a Camille diz, bom, mas você não doou o dinheiro. E aí a Amber fala, não, eu prometi pagar toda a totalidade do dinheiro. E aí a Camille diz, não, peraí, promessa e doação não são a mesma coisa. Você está usando essa palavra como se você tivesse dado todos os 7 milhões, mas não foi isso que aconteceu. Até hoje, você não pagou 3,5 milhões do seu próprio dinheiro para a liberdade dos direitos civis. E você também não deu do seu próprio dinheiro 3,5 milhões ao Hospital Infantil de Los Angeles. E a Amber diz, bom, é que ainda eu não consegui cumprir essas obrigações. Aí a Camille fala, bom, você disse que não queria nada, mas na verdade você queria alguma coisa. Você queria o dinheiro dele. Aí a Amber diz, olha, eu não entendi, eu não estava interessada no dinheiro do Johnny, eu amava, por isso que eu estava com ele. Aí a Camille pega e fala, bom, mas você fez as promessas de caridade porque você queria elogios por doar o dinheiro, não é? Você queria uma boa imprensa. Aí a Amber diz, bom, em geral as pessoas querem uma boa imprensa, sim. Aí a advogada fala, mas você queria parecer altruísta publicamente.
E a Amber fala, não, meu interesse é limpar meu nome. Na época eu estava sendo chamada de mentirosa e meus motivos estavam sendo questionados. E eu achava importante esclarecer isso. Eu queria fazer uma declaração para certificar de que não havia dúvidas e que eu não seria rotulada dessas duas coisas. Porque o Johnny era uma grande estrela e tinha mais alcance e publicidade. Aí a Camille fala, não, você fez promessas para fazer suas alegações parecerem mais críveis e ser vista como uma vítima nobre de violência doméstica. Já nesse ponto aqui, assim, há uma intensidade muito forte nesse momento e a Amber está visivelmente irritada, porque há um bate e volta muito violento. E ela fala, não, eu nunca disse que era uma vítima e nem nunca me descrevi como uma. A razão pelo qual eu ainda não doei o valor total foi porque o Johnny me processou. E eu pretendo honrar todas as minhas promessas. Eu adoraria que ele parasse de me processar para que eu pudesse. Aí a advogada entra no processo do Reino Unido, que o Johnny processou o The Sun, porque eles disseram que ele era um espancador de esposas baseado no material que a Amber forneceu a eles. Então, nesse processo, a Amber testemunhou lá por uns 4 dias. E aí, a Camille fala, nesse julgamento, você jurou que havia doado todo o dinheiro do divórcio. Tá aqui a sua declaração, você disse lá que doou. E a Amber diz, eu prometi a totalidade do acordo à caridade. E aí a advogada fala, não, isso não é verdade. Você prometeu doar o dinheiro, você não doou o dinheiro, mas você disse no tribunal que doou o dinheiro. Você disse na TV que doou o dinheiro, mas não doou, não é? E a Amber fala, não, eu prometi doar a totalidade do dinheiro. Aí a Camille pressiona nesse assunto. Não, você prometeu, você disse que doou. E ela diz, eu prometi doar a totalidade do dinheiro. Aí a Camila fala, não, mas você disse que ia doar, que você doou. Não, eu prometi doar a totalidade do dinheiro. Aí a Camila, não, mas você disse no Reino Unido que você doou. Aí ela, não, eu prometi doar a totalidade do dinheiro. E tipo, ela olha pro júri, ela sempre olha pro júri quando responde. E a Camila fala, não, mas você disse que ia doar. Ela, não, eu prometi doar a totalidade do dinheiro. É incansável isso aqui, é uma repetição inúmeras e inúmeras vezes. E aí a Camille fala, olha, as palavras promessa e doar não são a mesma coisa. A resposta que você está me dando é inadequada, senhorita Heard. Aí a Amber diz, eu discordo da caracterização que você está fazendo. Aí é analisado o juramento que ela deu no processo judicial no Reino Unido em 2020. Foi a terceira declaração que a Amber apresentou no caso, que foi realizado no Supremo Tribunal de Londres. E aí é lida em voz alta. Permaneci financeiramente independente do Johnny o tempo todo em que estivemos juntos e doei a totalidade do meu acordo de divórcio para a caridade. Aí a Camille diz, essa foi a declaração que você deu sob juramento e não é verdadeira. Você não doou o dinheiro para a caridade. A maioria das suas doações para instituições de caridade veio de outra pessoa, que no caso está se referindo aos cheques que foram dados pelo Elon Musk, mas no caso entraram pelo nome da Amber. Aí a Amber diz, eu não sei o que você quer dizer com a maioria. Eu acredito que o Elon fez a doação em minha homenagem em um desses anos. E isso não fazia parte da minha promessa. Aí a Camille pega e fala, olha, essas doações de $500 mil vieram do seu novo namorado Elon Musk, certo? E aí a Amber fala, olha, eu não sei se ele era o novo namorado na época. Aí a Camille diz, tá, peraí, você conseguiu que ele pagasse parte do que você prometeu a essas duas instituições de caridade porque você queria manter parte do acordo para si, não é? E aí a Amber fala, não, você está muito errada sobre isso. Aí dá um tempo e acaba a sessão no tribunal. E aí a gente entra agora no dia 17 e a Amber volta a ser questionada pela Camille do relacionamento deles que começou em outubro de 2011. Aí a Camille fala, olha, você testemunhou anteriormente que o primeiro ano do seu relacionamento foi o melhor de todos os tempos e que foi mágico. E a Amber concorda. Aí, a Camille diz ao júri que a Amber disse que o Johnny estava batendo nela em 2012 e estava esmagando coisas ao seu redor. Aí a Camille pega e fala... Ela mostra uma faca. Bom, a Amber deu uma faca ao Johnny enquanto, segundo o relato dela, ela estava sendo agredida por ele. Aí a Amber fala, eu não estava preocupada que ele fosse me esfaquear,
com essa faca, por isso eu dei de presente. E a advogada pergunta, tá, essa aqui é a mesma faca que você deu de presente? Ela fala, sim, é a mesma faca que eu dei de presente a ele em 2012. E aí a Camille vai para a Austrália lá em 2015. E nesse ponto aqui, a Amber havia alegado que o Johnny jogou um telefone contra a parede e depois a agrediu. Então, de acordo com o testemunho dela, era um telefone montado na parede da área do bar, da acomodação, e foi quando ela viu o Johnny quebrar o telefone. Aí a Camille pega e fala assim, olha, você apresentou uma declaração na época em que testemunhou que depois que o Johnny quebrou o telefone, ele a segurou no balcão. E a Amber diz, sim, ele me segurou pelo pescoço no balcão. Aí a Camille pergunta, e a garrafa que você alega que o Johnny usou para agredi-la, estava em sua mão quando ele foi te empurrar no balcão? E ela fala, olha, eu não me lembro da sequência exata de evento. Aí a Camille continua a questionar a Amber sobre a agressão da Austrália em 2015, nesse caso as palavras supostamente. E então a Camille pede que a Amber confirme o testemunho que ela deu, no qual alegou que o Johnny, no caso, dobrou a Amber para trás da barra e ela sentiu a pressão em seu osso púbico. E a Amber fala, sim, isso está correto. E a Camille diz, então, olha só, você testemunhou que o Johnny estava usando uma garrafa quebrada em você. E a Amber fala, esse era o meu medo. E a Camille, então, rebate. Bom, me confirma aqui. Você testemunhou anteriormente que nunca soube que o Johnny... Você nunca viu o Johnny não usar os anéis nos dedos. Aí ela fala assim, isso é o que eu testemunhei, está correto. Então a Camille pede para a Amber confirmar se ela teve cortes nos pés e nos antebraços e também um hematoma na mandíbula após ter sofrido o ataque do Johnny. E ela concorda. Aí a Camille fala, ok, você sofreu tudo isso, mas não há um registro médico que reflita o tratamento de todas essas lesões. Cadê esses tratamentos, senhora Heard? Aí a Amber fala, eu não procurei tratamento médico. Então você foi atacada pelas mãos do Sr. Depp, que estava cheia de anéis, por uma garrafa quebrada e você não precisou ir ao médico? Aí a Camille toca uma gravação, no qual a gente pode ouvir o Johnny e a Amber lá na Austrália. E aí o Johnny está dizendo a Amber que ela continuava batendo nas portas dentro da acomodação em busca dele. Aí nessa gravação o Johnny diz a Amber, bang, 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 você continuou vindo me pegar. Aí a Camille fala, olha, Amber, você perseguiu o Johnny na Austrália depois que ele foi ferido e depois bateu em 5 portas de banheiro e em 2 quartos atrás do Sr. Depp. O Sr. Depp perdeu uma ponta do dedo depois que você jogou uma garrafa nele, não é mesmo? E a Amber diz, isso é incorreto. E a Camille fala, bom, mas você é a pessoa que agrediu alguém com uma garrafa na Austrália, não é mesmo, senhorita Heard? E ela diz, eu não agredi o Johnny na Austrália, eu nunca agredi Johnny. Aí a advogada passa para um diário que a Amber mantinha com o Johnny, no qual eles escreviam mensagens um para o outro. Aí o tribunal vê uma anotação desse diário que a Amber fez em maio de 2015, meses após ao ataque, no caso, o suposto ataque do Johnny na Austrália, lá em março daquele ano. Aí, nessa entrada, nesse trecho que ela escreveu, a Amber escreveu assim, o verdadeiro amor não é apenas a loucura da paixão, ou, em vez disso, escolher a segurança da paz. Não é sobre ter os dois. Apaixonar-se loucamente por seu amigo, isso é o que talvez mais me surpreendeu. Eu tenho visto em você os verdadeiros ossos da amizade e do respeito. E eu saboreei o sabor. Então a Camille chama a atenção da Amber para a última entrada no diário, que ocorreu em abril de 2016. E a Amber escreveu assim, sinto muito por ter ficado louca. Sinto muito por ter machucado você. Eu fiquei malvada e você ficou ferido. Mas é porque eu me sinto provocada e despedaçada. Aí a Amber fala, olha, esse livro consistia notas de amor. Aí a Camille diz, bom, mas também foi uma oportunidade para se desculpar com o Johnny pelo seu comportamento, não é? Aí a Camille mostra ao tribunal uma cama em que a Amber afirmou que o Johnny quebrou em dezembro de 2015 com as botas dele enquanto ele estava agredindo-a. Aí a Camille aponta que há um canivete na cama e pergunta a Amber se ela usou o canivete para danificar a cama.
E ela diz, eu não danifiquei a cama. A bota do Johnny fez isso quando ele estava me socando e eu podia senti-lo escorregar. Aí a advogada fala, bom, mas você também testemunhou que havia sangue em todos os travesseiros na cama. E a Amber fala, sim, eu testemunhei, está correto. E aí a Camille pergunta, e você não tirou uma foto disso? Aí ela fala, bom, eu não tirei uma foto disso. Então, tem a foto, como vocês podem ver, da cama quebrada, mas não tem a foto dos travesseiros cheios de sangue. Aí a Camille questiona a Amber sobre seu próprio uso de bebidas e substâncias ilícitas durante o relacionamento dela com o Johnny. E ela pergunta a Amber se alguma vez ela parou de usar substâncias em meio às preocupações sobre o uso de substâncias do próprio Johnny. E aí ela fala, olha, eu não usava substâncias quando eu estava com o Johnny e também não usava na presença dele. Talvez eu usei substâncias em 2 ocasiões na frente do Johnny. Uma em 2013, mas eu fiz muita mudança para apoiar toda a sobriedade dele e eu tentei de tudo. Aí a Camille mostra uma proposta de cronograma para um fim de semana do casamento do Johnny e da Amber nas Bahamas em 2015. Então, nesse cronograma, que no caso era uma proposta, tipo um pré-rascunho, incluía uma opção que a Amber estabeleceu como o uso de substâncias ilícitas após o jantar de ensaio. E aí, a Camille fala, então você planejou usar substâncias no meio do seu casamento com alguém que você caracteriza como um viciado em substâncias? E a Amber fala, olha, para ser justa, teríamos festas separadas. Então, como mencionei antes, era uma festa de casamento antes disso. Só que essa programação acabou mudando bastante e foi um rascunho enviado antes. Houve muitas mudanças que foram feitas depois. Aí a Camille fala, então a sua ideia original era fazer um jantar de ensaio com seu marido, um viciado, e depois usar substâncias com seus amigos na ilha depois do jantar de ensaio? Aí a Amber fala, olha, a programação acabou mudando. E aí o tribunal ali vê uma série de mensagens de texto que foram trocadas entre o Johnny e a Amber em 2015. E numa dessas mensagens, a Amber escreveu o seguinte: fugir é o primeiro sinal de problema. Este não é o homem que você prometeu que seria. Aí a Camille olha para Amber e diz: Senhora Heard, você está falando sobre o Johnny fugir de você ao primeiro sinal de problema, não é? E a Amber diz: eu não estou reconhecendo as pistas nesse momento em que ele fugia ao primeiro sinal de problema. Muitas vezes isso era uma pista para eu saber que ele estava usando novamente e estávamos prestes a entrar na próxima fase do ciclo. Aí a Camille pega e fala: Sr. Heard, quem era o verdadeiro monstro nesse relacionamento? Aí a Amber diz: Vivian Johnny. Metade do Johnny, não tudo do Johnny, a outra metade dele era maravilhosa, era bonita, era um homem que eu amava, mas era um monstro a outra parte. Aí o tribunal recebe 2 fotos da Amber tirada após um outro ataque que o Johnny fez a ela, né, no caso supostamente, em maio de 2016. Aí a Camille pega e fala: Sr. Heard, você testemunhou ontem que a única diferença entre essas 2 fotografias é que uma luz estava acesa e a outra não. E a Amber fala: bom, isso é o que parece ser sim. Aí a Camille pergunta: bom, a luz estava acesa em ambas as fotos? Aí a Amber fala: bom, tem uma foto que tem uma luz a mais e essa não. E a advogada fala: bom, não é verdade que você então editou essas fotos? Aí a Amber fala: não, eu nunca editei uma fotografia. Aí a Camille pergunta se a Amber simplesmente aumentou a saturação dessas fotografias para fazer o rosto dela parecer mais vermelho. E a Amber fala: não, isso é incorreto, eu não toquei nisso. Aí a Camille passa para o artigo de opinião escrito pela Amber e publicado no Washington Post em 2018. Aí ela ressalta que esse artigo foi publicado no dia 18 de dezembro e que Aquaman foi lançado no dia 21 de dezembro. E a Amber confirma: sim, isso está correto. Então, a Camille fala: olha, esse foi o seu primeiro papel de grande orçamento, de grande sucesso? E a Amber diz: eu discordo, mas foi a primeira vez que tive um papel principal em um filme desse tamanho, sim. A segunda vez, que no caso a primeira seria Liga da Justiça.
E aí a Camille continua analisando o contexto do artigo e ela pega uma seção do artigo em que a Amber descreve que seus amigos e conselheiros lhe disseram que ela nunca mais trabalharia como atriz. Que nesse caso os amigos da Amber estavam dizendo a parte em que ela diz ser associada a uma violência doméstica. Aí a Camille começa a ler aquele parágrafo em que a Amber escreveu assim: 2 anos atrás tornei-me uma figura pública representando o abuso doméstico e senti toda a força da ira de nossa cultura pelas mulheres que se manifestam. E a Camille pergunta: olha, isso é sobre o Sr. Depp, não é? E aí a Camille fala: tá, peraí. Em maio de 2016, você acusou publicamente o Johnny de violência doméstica. E isso foi 2 anos antes da data em que o artigo foi publicado. Então, no artigo você fala: 2 anos atrás, senti a ira da nossa cultura. E aí agora você diz que isso não tem a ver com o tempo em que você acusou o Johnny. E aí ela fala: maio de 2016 foi quando você disse ao mundo que o Johnny havia abusado fisicamente de você durante seu relacionamento, não é? E a Amber diz: eu tive que prestar depoimento como parte do meu pedido de ordem de restrição, sim. Aí a Camille fala: tá, então não foi a partir desse momento que você alegou sentir a ira de nossas culturas, como está escrito no seu artigo? E a Amber diz: sim, foi quando começou, sim. Aí a Camille fala: tá, mas é seu testemunho sob juramento que essa declaração não é sobre o Sr. Depp? E ela fala: não é. É sobre o que aconteceu comigo depois. Isso foi uma coisa mais interessante para eu escrever. Aí a Camille toca um pedaço de áudio no qual a Amber pode ser ouvida dizendo ao Johnny que ela o acertou, mas não socou. E aí ela diz assim no áudio: eu não dei um soco em você, baby. E eles então discutem sobre a porta do banheiro, que no caso o Johnny diz que a Amber o atingiu na cabeça. E a Camille Vasquez pergunta pra Amber: você disse naquela gravação que bateu no Sr. Depp, não é? E ela fala: sim. Mas você o acusou de ser um bebê? E a Amber diz que o chamou de bebê porque ele bateu nela e passou por ela enquanto ela estava barricando a porta. Aí toca outro trecho do áudio no qual vemos uma discussão mais assídua sobre essa questão da porta do banheiro. E a Camille diz: você socou a porta na cabeça dele, não é? E a Amber diz que não, mas que o empurrou. A Amber diz: não, foi o Depp que empurrou a porta na ponta dos pés e me machucou. E daí eu respondi por instinto. Então, nesse caso, o Johnny bateu a porta nela primeiro e aí ela, pra se defender, ela bateu a porta nele de novo, como retribuição. Aí é o seguinte: no dia anterior, a Amber disse ao tribunal que quando deixou a sala do tribunal em agosto de 2016, depois de prestar depoimento, ela ficou chocada com o mar de fotógrafos que a esperava. Aí a Camille pergunta a Amber se ela estava acompanhada pelo seu publicitário. A Amber diz: sim, eu estava. Aí a Camille diz: bom, então isso mostra que você estava antecipando algum interesse público. E aí a Amber diz: não, eu não esperava tantas pessoas. Aí neste momento, a Camille reproduz uma parte do depoimento da Amber, de quando ela foi lá no tribunal falar sobre a ordem de restrição. Então ela tá dizendo nesse vídeo aqui, que vocês não vão ouvir o áudio, vocês só vão ver as cenas, mas ela está dizendo assim: olha, eu queria que o Johnny soubesse por mim do divórcio, eu queria que ele soubesse por mim, não por outra pessoa, então de repente quando eu vi que já estava impossível até meio que falar com ele, encontrá-lo pessoalmente, eu até queria passar a segurança, porque eu queria que de alguma forma ele soubesse por mim, e eu não queria que ele fosse alertado pelo TMZ. Aí, nesse momento, quando ela fala TMZ, porque nesse caso é o quê? É o TMZ que está já na porta do tribunal, esperando-a pra fotografar, pra fazer todo aquele show. Então, nesse momento, quando ela fala o nome do TMZ, que no caso não aconteceu, no caso o TMZ ainda não soltou a nota do divórcio, então ela fala que não queria que o Johnny soubesse pelo TMZ, ela percebe o que ela falou, que ela fala do TMZ e aí ela coloca assim a mão no rosto, ela tenta disfarçar o choque, e aí isso é transmitido pro tribunal, então todo mundo vê ela colocando a mão no rosto. Então quando esse vídeo passa, a Camille olha pra ela e fala: você escorregou, não é, senhorita Heard? Foi você que deu a dica ao TMZ sobre a ordem de restrição. Foi você que avisou a eles que estaria no tribunal aquele dia. Foi você que forneceu a história, você era a fonte do TMZ. Você acabou de dizer nesse
vídeo que não queria que o Johnny soubesse pelo TMZ. E aí a Amber fala, não fui eu que vazei a história. Se eu quisesse vazar coisas sobre o Johnny, eu poderia ter feito isso de uma maneira muito mais bem sucedida e de uma maneira muito maior ao longo desses anos. É até interessante que a Camille pausa nessa hora a gravação, bem na hora que a Amber tá assim, ó, bem chocada. Então ela deixa isso um tempo ali pro pessoal poder ver. E então a Camille encerra a sua parte com essa bomba e a tocha volta para as mãos da Elaine, advogada da Amber. E a advogada da Amber começa a mencionar sobre a visita que o ator James Franco fez ao apartamento da Amber em maio de 2016. E aí ela pergunta por que o James Franco estava lá. E a Amber diz, olha, eu tinha esgotado a minha rede de apoio na época e eu fiquei feliz com o apoio dele. Aí a advogada pede para ela explicar as filmagens ali do elevador da cobertura, porque acontece o seguinte, vocês estão vendo aí na filmagem que o James Franco entra, ele está com uma mochila, de repente o James Franco deita a cabeça no ombro da Amber e ela responde, meio que se inclinando também na direção dele. Aí ela fala que só tocou no lado do rosto, que foi uma coisa normal, que ela respondeu ao carinho dele, ela estava querendo o apoio. E aí ela dá essa última explicação com relação já a essas provas, no caso que seriam as insinuações de que a Amber estava tendo um caso com o James Franco enquanto estava casada com o Johnny. Então a Amber sai e vai se iniciar uma série de outras testemunhas que nós vamos conferir no outro episódio, no caso, na cobertura da penúltima semana do julgamento. E aqui eu vou entrar na minha análise. Bom, eu tenho lido muitas pessoas dizendo assim, olha, que o fato da Amber dizer que foi abusada, quando na verdade ela era uma abusadora, é um tapa na cara de todas as mulheres que sobreviveram ao verdadeiro abuso. Honestamente, eu acho que isso é um tapa na cara de todas as vítimas de abuso. Porque eu acho que hoje o abuso ele está muito associado de uma forma negativa, como se o homem fosse especificamente sempre o agressor. Então isso fica uma questão separada em categorias. E na verdade as vítimas elas não podem ser amplificadas, elas não podem ser olhadas através do seu sexo, do seu gênero. A vítima é vítima, independente de ser o homem ou mulher. Então, na minha questão, na minha visão, toda essa questão de tudo que está sendo exposto em relação ao papel da Amber aqui, não vai me fazer olhar diferente para as mulheres que realmente sofrem nas mãos de homens violentos, como também podemos ter certeza que não podemos nos basear apenas na palavra de uma mulher que, por mais que possa estar falando a verdade, precisamos ter evidências. É necessário ter consistências, porque nós não podemos simplesmente acusar alguém ou condenar uma pessoa com base na palavra de outra pessoa, porque isso hoje acontece muito. As pessoas, a gente vê muito isso, os famosos, quando estão se separando, a primeira coisa que é publicado é uma nota com uma indireta, acusando alguém de algum tipo de violência, de algum tipo de abuso. São coisas horríveis que estão sendo dito entre um e outro. Então o casamento estava tudo ok até certo ponto e depois não está mais. E aí normalmente é sempre um lado acusando o outro ou é os dois lados. E a gente não sabe exatamente quem está dizendo a verdade, porque eu não posso me apoiar, eu acredito em fulano ou eu acredito em Beltrano, sem eu ter visto alguma evidência. A gente não pode tirar exatamente uma posição, pegar e falar eu acredito em fulano, se a única coisa que ele está dizendo é baseado na sua própria palavra. Por mais que você simpatize, você não pode condenar o outro lado, seja quem for, porque nós não sabemos o que se passa na cabeça das pessoas. Então, na minha visão, no meu ponto de vista, o que a Amber conseguiu provar até aqui é que o Johnny bebia muito e usava muitas substâncias. Ele, por outro lado, já conseguiu fazê-la assumir no tribunal que ela o agrediu. E mesmo que ela diga que foi em legítima defesa ou foi sem querer, ele conseguiu essa confissão dela. Ela não conseguiu o contrário. Um outro grande tombo aqui é a questão da doação dos 7 milhões de dólares, que ela tentou passar a perna através de uma resposta capciosa e o júri viu e ouviu. E eu acredito que esse momento se tornou ainda mais relevante porque a Camille jogou a isca e a Amber caiu feio. Ela repetiu várias e várias vezes, eu prometi doar a totalidade do dinheiro, desconversando, ao invés de dizer, não gente, eu não doei o dinheiro. Ou seja, ela reforçou para o júri que estava mentindo e que ela continuaria a mentir na cara deles, descaradamente. Se ela tivesse dito, olha, eu não doei na primeira, esse ponto não tinha rendido tanto, não tinha ocupado os 5 minutos que a Camille conseguiu fazer. Esse é o momento, esse foi um dos momentos mais marcantes, eu acho que na verdade foi o momento mais marcante daquele dia e com certeza o júri foi embora com aquilo na cabeça. A questão ali
é uma situação que precisa marcar, para fazer com que o júri venha lembrar, para que isso venha embasar a opinião deles e, consequentemente, o resultado final. Quando ela tenta mentir e ali ficou claro que ela estava mentindo, não tem como não dizer que ela não estava mentindo. Ela mentiu, ela deixou claro que não era confiável, ela mentiu no tribunal, ela mentiu no Reino Unido. Então, a primeira coisa que deve ter passado na cabeça dos jurados foi: e se ela estiver mentindo agora? Quando ela continuou mentindo ali, consequentemente, como se os jurados não estivessem ali, que foi uma parte que realmente me chamou a atenção, acho que os advogados dela poderiam ter feito assim: para, isso não tá legal, não tá pegando bem, porque ela continua, ela repetiu isso, nesse momento ela ficou brava, só que os jurados viram isso, todo mundo viu, eu vi. Então, assim, é um momento que é difícil os jurados não se perguntarem se em outros momentos do depoimento dela, e se ela estiver mentindo agora também, porque ela mentiu antes. Então, outra bomba também foi esse áudio que foi tocado: você é um homem branco e ninguém nunca vai acreditar em você. Essas palavras dela são tão sérias que até me assusta. Porque o que ela disse é um reflexo da cultura que ela incorporou, ou seja, não é apenas ela que pensa assim, mas é todo um grupo de pessoas hollywoodianas. E também tem a filmagem do elevador que deduz um caso com James Franco. E pasmem, eu acho que isso aqui é uma reviravolta muito grande, principalmente porque quando eu estava cobrindo toda aquela parte anterior do julgamento, eu não estava ciente dessa filmagem. Então foi dito sobre a paranoia do Johnny com relação aos ciúmes que ele tinha com James Franco. Então realmente até eu estava pensando, bom, que de repente isso ela podia estar aumentando, mas ela devia estar dizendo a verdade. Bom, ele tinha uma paranoia, eu ficava dizendo que eu tinha um caso com James Franco. E aí, imagina a reviravolta que é, por exemplo, vou dar aqui a minha experiência. Eu aqui nessa parte, acreditando levemente nas palavras dela, de que ele poderia realmente estar mencionando o James Franco. Ela disse, bom, não tinha nada com James Franco. E aí em maio, aparece o James Franco simplesmente encostando a cabeça no ombro dela, sabe? Isso assim é uma reviravolta que fala, bom, será então que se ela disse que o Johnny estava dizendo isso, então as dúvidas dele não estavam embasadas em alguma coisa que ele estava realmente desconfiando que já devia estar acontecendo? Eu acredito que essa filmagem ela realmente pega, porque como foram as próprias palavras da Amber que mencionavam a questão do James Franco, ele dizia que eu tinha um caso com o James Franco, ele fazia isso. E aí, de repente, surge uma imagem pela própria equipe dela de que ela estava com o James Franco. Isso realmente complica. Eu acho que os truques da Amber ficaram bem evidentes. E sendo justo com ela, eu até entendo porque ela achou que daria certo. Porque ela sabia que a máquina da imprensa ia estar do lado dela. E tem gente que pergunta, nossa, mas por que a mídia está do lado dela? Gente, a mídia vai estar do lado dela. Mesmo se em algum dia agora da audiência, ela surpreender todo mundo, aparecer com um revólver e pá, disparar no Johnny. A mídia vai dizer que de algum jeito o Johnny causou isso e o pessoal da checagem de fatos vai dizer que a gravação dela disparando nele é fake news. Não esperem respaldo da mídia, talvez da mídia independente, porque há muita gente honesta ali, mas a mídia em geral, o conglomerado, não vai mostrar as evidências que deveriam estar mostrando os dois lados, o que ela apresenta contra ele e o que ele apresenta contra ela. Eu acho que é legal ressaltar também que o desempenho da Camille foi bem interessante, porque ela confrontou a Amber, que não tinha muito como rebater. Eu acho que a performance da Amber tem sido muito discutida nas últimas semanas, porque em partes não convence. Seja pela postura que ela tem ali, então, e de repente agora nessas audiências, depois da pausa do julgamento, ela passou por uma metamorfose meteórica, ela já está mais aceitável do que anteriormente. Eu sei que houve até momentos ali flagras, eu vi vídeos específicos de que, por exemplo, ela foi falar com a advogada, então a postura dela estava sorridente e tal, e de repente, quando ela se afastou, ela já fica com uma cara triste, derrotada e tal. Só que eu acho também que, em parte, essa postura dela mais entristecida, mais atingida, pode ser de fato verdade, porque a situação dela é realmente complicada. Se eu estivesse no lugar dela, se fosse o Gustavo Hurd ali, eu estaria muito preocupado pelos rumos que esse julgamento está tomando. A coisa tem sido feia desde o primeiro dia, tá? E principalmente porque as posições aqui é diferente. Ela está sendo processada, não o Johnny. Então o nível de tensão é diferente. Então eu acredito que, em parte, ela, em alguns momentos, ela force sim um pouco da postura para se mostrar mais atingida, mas eu acredito que o nervosismo dela, que a tensão que ela está sentindo ali,
é real. E principalmente porque eu vi em vários momentos agora recentemente que os advogados dela pareciam completamente perdidos. E a defesa já fez muitas trapalhadas até este momento. Eu acho que esse empate é causado pela quantidade de protestos que a equipe do Johnny pede. Eu protesto, sabe assim, você fica... Até eu fiquei nervoso. Seja a psicóloga, a doutora Hughes começa a falar, protesto. A Amber começa, protesto. Então há uma sequência de interrupções que eu acredito que até o júri deve ter sentido assim uma tensão, e eu acredito que se a equipe do Johnny está solicitando esse tanto de protestos é porque é melhor fazer com que essa raiva seja sentida naquele momento do que permitir que a Amber fale o que eles imaginam que ela irá falar. E eu penso que também o que pesa muito sobre ela é o seu histórico, já que há muitos relatos negativos, seja em seus relacionamentos passados. Eu encontrei um relato recentemente, um artigo que mostra que ela foi processada por se recusar a terminar a pós-produção de um filme que ela mesma estrelou. Então isso é complicado, há muitas pessoas falando negativamente do comportamento dela, por onde ela passou, seja em sets de filmagem, seja em outros lugares, em relacionamentos. E eu acho também que há uma observação muito interessante que é preciso ser feita neste momento. Necessariamente, uma vítima não precisa ser uma boa pessoa, tá? Uma coisa muito ruim e injusta pode acontecer com qualquer um, inclusive com uma pessoa injusta. Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe que tem pessoas por aí dispostas a falar mal de você. Tá? Se hoje você por acaso fosse processado, com certeza iriam encontrar testemunhas para falar mal de você. E eu acho que em específico, se a situação fosse outra, não daria para levar muito a sério as pessoas que falam mal da Amber, porque eu sei que nem todo mundo vai falar bem dela. Porém, a avaliação aqui é diferente porque é um montante de situações que são colocadas uma ao lado da outra. Então, nesse caso aqui, a Amber acusa e ela é acusada da mesma coisa a qual ela acusa. Então, necessariamente, ela não é uma vítima limpa. Ela faz acusações, mas há outras pessoas que proferem essas mesmas acusações contra ela, além do Johnny. E eu acho que essa necessidade de ser vítima é a nova síndrome da década, porque para ser reconhecido e ser validado hoje em dia, você tem que ser vítima, senão a sua história não interessa, não atrai fãs, seguidores ou a imprensa, é claro. Você pode notar que a mídia não gosta de vencedores, de pessoas que realmente enfrentam as coisas sem chamar a atenção das fraquezas o tempo inteiro. Ai, como eu sou um coitadinho. A mídia gosta de estabelecer vítimas porque, diferente dos sobreviventes, elas vão ter que permanecer nesse papel para sempre. Ai, aconteceu comigo em 1987, me humilharam em 1885, eu sou discriminada até pelas árvores. Então, a Amber, ela demonstra um pouco disso, porque ela tem realmente essa necessidade disso. Talvez até para sentir paz consigo mesma. Então, analisando o perfil dela, até mesmo analisando questões fora do relacionamento com o Johnny, onde ela tentou alcançar visibilidade com o movimento LGBT, depois ela tentou alcançar visibilidade com o movimento das mulheres, com isso, com aquilo, eu acredito que ela realmente se encaixa no perfil que a psicóloga, que a doutora Curry deu. Há uma necessidade gigantesca aqui de chamar a atenção, e ela queria essa atenção. De tanto chamar a atenção, de tanto desejar isso, acaba que, em uma hora ou outra, os nossos desejos, eles acabam sim se realizando. Algumas coisas acontecem naturalmente e outras precisam de um empurrãozinho, como ela fez com o Washington Post. Só que, ao que parece, essa atenção que ela sempre quis ter, esse desejo de estar na boca do povo e nos olhos das pessoas, de um jeito ou de outro, ela finalmente conseguiu. Só não é do jeito que ela própria esperava. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você se inscreva no canal, seja bem-vindo, ativa o sininho, compartilha, dá o like. A gente volta agora na sexta parte, penúltima semana do julgamento, e logo mais na sétima a gente entra na última semana desse julgamento. Tem sido uma aventura e tanto. Se você quiser saber mais sobre mim, conheça meu livro, Perfeito Estranho, está disponível lá no meu site. O livro é enviado por todo o Brasil, ou então qualquer lugar do mundo onde você estiver, exceto na China. Não importa, se o livro vai chegar, ok? Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, e ele precisa descobrir o que está acontecendo, quando ao mesmo tempo ele começa a desconfiar que um serial killer está escondido em sua própria
casa. O livro vai autografado se você quiser, com marcadores, um pôster exclusivo, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. A gente se vê no próximo episódio e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Fui, pessoal!